Olá, começamos então a nossa sexta aula de História da Ásia da época moderna. E vamos começar falando da civilização indiana. Eu não sabia que fazia esse movimento, o título, achei que era uma coisa parada. E essa imagem está mais para a Europa do que para a Índia. Ficou uma coisa esquisita. Bom, de qualquer forma, vamos imaginar montanhas. É, até me desconcentrei. Bem, essa imagem não tem nada a ver com a Índia, né? Ela está mais para os Alpes do que para a Índia. Apesar de na Índia a gente ter uma cordilheira muito importante, que é o Himalaia, né? Os Himalaias. São as montanhas altíssimas, as maiores montanhas do mundo estão lá, né? Como vocês sabem. O Everest, o K9, se não me engano é esse o nome daquela maior montanha. E é sempre um desafio, as pessoas sempre estão tentando chegar lá nos píncaros. Aqui parece mais uma imagem dos Alpes do que da, da Índia. Então vamos pular essa parte que eu não sabia que funcionava desse jeito, o PowerPoint. Bem, a gente, quando fala de civilização indiana, ou mesmo se vocês quiserem falar em civilizações indianas, a gente tem que compreender que geograficamente esse conceito ele é mais expandido, né? Porque na verdade você tem outras regiões que considerar outras regiões, por exemplo, o Paquistão, o Nepal, o Butão, Bangladesh, o Sri Lanka e a própria Índia. Essa região toda aqui é conhecida como Península Indostânica, ela é banhada pelo Oceano Índico, a leste a Baía de Bengala, a oeste o Mar da Arábia. Tem uma cadeia de montanhas altíssimas aqui ao norte, como vocês sabem, tem o Everest, tem o K9, duas montanhas que são gigantescas, né? O K9, eu acho que a K9 é maior até que o Everest. É, Mais ao sul, você tem duas cadeias de montanha, mas essas montanhas são mais baixas. Tem os gates ocidentais, que ficam a oeste, e os gates orientais, que ficam a leste, né, da Península Indostânica, mais ao sul desse complexo aqui, mais ao norte. Né? Então, essa região mais central da Índia, ela é mais plana, né, mais central e mais para o sul, ela é mais plana, mas tem essas cadeias de montanha ao redor, né, desse interior. Além disso, a gente tem que levar em conta esses rios que são muito importantes, né, que fazem parte da toda a origem da vida humana, né, nessa região. O Vale do Rio Indo, aqui, bem ao norte, tá? O Vale do Rio Ganges. O Ganges, vocês sabem, é um rio sagrado, né, até hoje. E o Brahmaputra, esse rio que fica mais nessa região aqui, né? Então, esses três rios, eles fazem um complexo de, que sustentou e sustenta a vida dos seres humanos. Né? O clima nessa região ele é marcado pelas monções, que são os ventos que trazem as chuvas ou levam as chuvas embora durante períodos do ano. Né? Aliás, o inverno na Península Indostânica, ele pode ser, ele é frio e seco, mas a primavera é quente e seca e o verão é quente e úmido, é muito chuvoso.
Então, essas são as três estações dessa região. Mas a grande marca mesmo são as monções, ou seja, é o período da chuva, que não para de chover durante meses, e o período mais seco, que você olha para o céu todo dia e não tem uma nuvenzinha sequer, né? É uma coisa muito impressionante. É, há sinais, né, de presença humana nessa região cerca de 2 milhões de anos atrás. É tanto tempo que eu não consigo imaginar. Não sei vocês, mas eu tenho uma enorme dificuldade de pensar para mais de 10 mil anos. Quando passa de 10 mil anos, eu começo a sentir uma coceira mental. Então, falar de 2 milhões de anos para mim é uma coisa absurda, né? Mas, de qualquer forma, o que nos interessa é que os primeiros assentamentos aqui nessa região ao norte, ou seja, do Vale do Indo, especialmente essa região aqui, né? Ela vai, a gente vai ter registros de ocupação de cerca de 9 mil anos antes de Cristo. Então é uma ocupação muito antiga. Os primeiros assentamentos, melhor dizendo, né? Os primeiros assentamentos urbanos, que não são cidades ainda, mas já são algumas, já tem alguma lógica de aldeamento, digamos assim, é por volta de 9 mil anos antes de Cristo. E aqui mais ao sul, nessa região aqui que a gente chama de Kerala, né? Essa ocupação, esses primeiros assentamentos urbanos são de 6 mil anos antes de Cristo. Então tem um gap aí, tem um vão de tempo significativo da ocupação do norte para o sul. Isso a gente depois vai ver que é importante para a gente entender algumas características variáveis dessa civilização indiana, né? É, o que a gente pode dizer também sobre, assim, de maneira geral, né, só para finalizar essa primeira apresentação, é que a partir dessas primeiras ocupações, a gente vai ver se desenvolver uma civilização mais aqui ao norte, que a gente vai ver no slide posterior como é, né, que se estabeleceu isso. Tá? O nome dessas civilizações dessa civilização, desculpe, que vai se estabelecer nessa região do Indo, tá? Aqui, chama-se civilização do Vale do Indo. Simples assim. Vamos lá ver então. Essa ocupação, portanto, ó, vocês estão vendo que a gente saiu daquele mapa geral e deu uma concentrada naquela região mais ao norte da Península Indostânica, né? Essa ocupação, que a gente está chamando de civilização do Vale do Indo, né? Ela é a mais antiga, entendida como tal, né? Como uma civilização. E se vocês compararem com a história do Egito e da Mesopotâmia, vocês vão ver que tem algumas semelhanças, né? É claro que o Egito ele já tem uma unificação muito antiga, né? A Mesopotâmia não. E a Índia, isso é uma outra coisa importante da gente deixar claro, ela nunca vai ter aquela unidade que o Egito terá ou teve, né? E mesmo nas expansões de civilizações e de impérios que a gente vai ver, nunca houve um completo domínio de toda essa região, né? Mesmo porque seria muito complicado mesmo, até pelas características gerais do que a gente acabou de falar aqui, da geografia, da, da, das monções e assim por diante, né? De qualquer forma, a gente pode fazer essa comparação de tempo com as civilizações do Oriente Próximo, como a gente fala, né? O Egito, no norte da África, e a Mesopotâmia, naquela região
a gente chama de crescente fértil e corredor sírio-palestino e um pouco mais entre os rios Tigre e Eufrates, né? Se vocês compararem, vocês vão ver que bate um pouco com as datas lá. Lá a gente tem a civilização começando por volta de 3.000 anos antes de Cristo, aqui por 2.600. Tem uma coisa muito curiosa quando a gente fala de história antiga, que às vezes a gente fala de 500, 600, às vezes até 1.000 anos, e diz, ah, não, isso aí é próximo. Mas é uma maneira de tentar cobrir os buracos de informação que a gente tem, né? O que interessa a gente saber dessa civilização do Vale do Indo é que vocês vão ver, são várias cidades, né, como vocês podem ver, vários assentamentos urbanos. Existe uma atividade arqueológica enorme, escavando para descobrir características dessas cidades. Eles têm uma série de informações a partir disso, né? Mas não, como muito antigo e não há um investimento tão grande quanto há no Egito e mesmo na Mesopotâmia, a gente tem menos informação sobre todas essas cidades aqui. Mas são várias, né? E muitas delas já estão sendo escavadas. A partir daí, o que vai acontecer? Você tem esses grupos, portanto, nesse período aqui, de 2.600 a 1.900, até antes de Cristo, até que vem, aí há uma certa polêmica, né? Porque alguns acham que não é tão rápido, o processo é mais complexo, mas para resumir, para a gente não entrar aqui nos debates, né? O que interessa é que a gente vai ver um movimento de povos nômades, conhecidos como indo-europeus, que vão também para a Europa, como vocês sabem, né? Mas aqui também caminham para a região da Península Indostânica e vão entrar em choque com essa região, né? Com essa civilização, e a partir daí vai haver uma destruição dessa antiga civilização e a reestruturação desse mundo em novos termos, né? Que a gente vai chamar de civilização védica. Os Vedas, portanto, teriam chegado aqui, seriam um desses grupos de indo-europeus, né? Ou indovédicos, também tem gente que chama dessa maneira, e teriam eles estabelecido a sua civilização, né? Muito próxima àquela que já existia do tal Vale do Indo, né? E dessa fusão, a gente vai ver surgir, e isso vai durar um bocado de tempo, mas também um tempo impreciso, porque a gente não tem as datas batidinhas, né, sobre ela. A gente pode dizer que é do segundo e do primeiro milênio, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, grosso modo, né? Aqui você vai ver surgir o sânscrito védico, né? E a forma clássica do que nós chamamos de hinduísmo começa a aparecer aqui, né? Importante dizer que tem aqui um grande deserto, o deserto Thar, né? Que é uma coisa que eu esqueci de mostrar lá no primeiro slide, mas aqui está bem destacado, né? Então, toda a tradição védica do hinduísmo a gente vai ver originariamente nessa região aqui, tá? Volto a falar, o hinduísmo é uma palavra que nós ocidentais criamos. Geralmente se reputa essa honra aos ingleses, né? No século XVIII, eles teriam criado esse termo hinduísmo para se referir às práticas religiosas
feitas na região da Península Indostânica, né? Depois a gente vai ver isso com mais calma, porque a gente vai ver a interferência também da- dos portugueses nesse processo e assim por diante. Mas, grosso modo, mais uma vez, a gente está só dando uma olhada nessa questão. É, o hinduísmo, né, está nascendo aqui, portanto. Tá? Em seguida, a gente vai ver que a partir de uma série de disputas, a gente vai ver a formação desses 16 Mahajanapadas, tá? Que são reinos, pequenos reinos, né? Que vão ocupar toda essa região, não só do Vale do Rio Indo, mas também se espalhando para outras regiões, e também do próprio Ganges, né, como vocês estão vendo aqui, e são cidades, né, que se formaram a partir do próprio desenvolvimento na região, tá? Isso por volta de 600 anos antes de Cristo. Se vocês pensarem isso na história da Grécia, por exemplo, é mais ou menos no período antes da Grécia clássica, né? Então é um bocado de tempo que a gente está vendo aí, né? A partir dessas cidades, né, andando um pouquinho mais no tempo, se é que a gente pode dizer isso, né, lá para o século V e quarto, sexto, desculpa, sexto, quinto, né, e até o quarto, a gente tem o que a gente chama de império. Alguns impérios começam a surgir, né, nessa região. O primeiro deles é esse Império Magadha, tá? Ou Magadha, também pode ser assim denominado. E ele teve essa mancha aqui de expressão geográfica, tá? Um pouco diferente daquele dos Vedas, como a gente está vendo aqui, a civilização védica era mais desse lado aqui, né? E aqui ele está mais para o Vale do Ganges, né? Esses Mágadas, tá? Esses Mágadas são interessantes porque aqui a gente vai ver surgir as primeiras manifestações do budismo e do janismo. Como vocês podem ver, aquilo que o colega falou sobre o Nepal não é de todo exagerado, né? É justamente essa região assim, aqui bem mais ao norte, que teria surgido essas outras duas religiões. Aí, só para chatear a colega de vocês que falou que a Índia só tinha duas religiões, né? Só aí no comecinho da história da Índia a gente já está vendo três, pá, de cara. O hinduísmo, o budismo e o jainismo. Né? Depois, como eu disse, e a gente vai ver mais tarde em outras aulas, o budismo vai perdendo força na Índia, mas ele ao mesmo tempo ele se expande para o Oriente, para a região mais oriental. E ali se consolida muito mais do que aqui. Isso não quer dizer que não haja budistas também aqui na Índia. Aliás, a Índia ela é tão rica de manifestações religiosas que até zoroastristas existem na Índia. Eu tive a oportunidade de ser hospedado na casa de uma família zoroastra. Se vocês lembram das aulas de história antiga com a Lunita, vocês vão lembrar que ela deve ter falado que o zoroastrismo é uma religião persa. E é uma região anímica, acredita nas manifestações da natureza e coisas do gênero. E eu fiquei quando eu estive em Nova Delhi, num congresso que eu fui, o chefe de departamento de história me recebeu na casa dele. E a família dele eles não morreram, é de Zoroastro, né? E é interessante porque eles usam uma roupa diferente
os hindus, né, que praticam o hinduísmo, eles têm aquele sari, né, aquela roupa, as mulheres usam aquela roupa especial, mas é diferente, é uma roupa branca, é outro tecido, é uma coisa assim distintiva mesmo, de diferença. E eles têm umas coisinhas desenhadas nos cantos da casa que são para proteger a casa dos maus espíritos e assim por diante. Aí eles me deram uma aula rápida, né, sobre zoroastrismo. Mas o que eu quero só enfatizar é que tirem da cabeça essa ideia de que só existem duas religiões na Índia. Muito mais. Tem muito mais do que vocês podem imaginar. E a gente vai entender um pouco durante essa aula o porquê disso, né? Por que que acontece essa coisa toda, né? De qualquer forma, é só para vocês terem uma ideia do. Depois a gente vai falar mais especificamente de cada uma dessas religiões com mais calma em outras aulas. É só para vocês terem uma ideia da antiguidade dessas tradições, né? São muito antigas e, portanto, a gente tem que respeitar muito, tá? Bem, é, por aqui, por essa época também, século IV, né, mais ou menos, a gente vai ver duas experiências que essa região aqui vai sofrer, que vai ser importante também para a história deles. Uma vai ser a expansão do Império Persa, dos Aquemênidas, né? Eles vão chegar nessa região ao norte da Península Hindustânica, tá? E daí vem, inclusive, por isso que tem essa família zoroástrica, né? Porque justamente os persas estiveram aqui e difundiram o zoroastrismo na região da Índia, né? Especialmente do norte da Índia. Então, está explicado, não é do nada que surge o tal do Zoroastro aí nos dias atuais na Índia, né? E em seguida, a expansão persa, chegou a expansão helenística, ou grega, se vocês quiserem, do Alexandre o Grande. A última grande batalha do Alexandre, da vida do Alexandre, vai ser justamente aqui, nessa região, mais ou menos aqui assim, né? Em que ele ganha, ele consegue vencer a batalha, mas os soldados dele, do Alexandre, não aguentavam mais. A campanha já durava anos, né? E os soldados estavam cansados e queriam voltar para casa e fizeram um levante, um motim. O Alexandre cedeu e voltou para a Mesopotâmia, né, para o coração do Império Persa, e lá ele pegou uma febre e acabou morrendo, né? Mas a presença helenística, como a gente vai ver, vai resultar em fundação de várias cidades que vão ser conhecidas como cidades helênicas, né? Então, essa região aqui, por volta do século IV, quinto e quarto, teve todo esse impacto, né, da, da presença de invasores. Em seguida ao Império Magadha, a gente tem o Império Nanda. Quem for Fernanda pode dizer que tem um império garantido, né? Vocês podem ver que a mancha de dominação é um pouco maior do que a do Império Magadha, né? Mas mantém mais ou menos a mesma lógica. E também tem a temporalidade do século IV, também tem o impacto da presença helenística e assim por diante, né? As invasões alexandrinas têm reflexos também aqui no Império Nanda, tá? Em seguida, ainda no século IV, mas indo até o século I, isso tudo antes de Cristo, a gente tem esse Império Maurya, que é um império muito maior,
né? Como vocês podem ver, esse sim consegue não só o que os outros dois, o Nanda e o Magadha, tinham conseguido nessa região aqui, né? Mais a leste, a noroeste da Península Indostânica, mas também consegue se expandir nessa região aqui mais do Vale do Indo, né? Aqui a gente vê ó, a greco-bactriana, ou seja, a presença da influência grega, né, por conta daquelas cidades helenísticas. E mais ao sul também, esse império vai, né? Só o sul da Índia que fica mais ou menos isolado, mais uma vez. Aquela região do Kerala, como já falei para vocês, ela fica mais protegida, digamos assim, durante muito tempo de todas essas, esses, esses salteamentos aí de presença de impérios, né? Em seguida, a gente tem o Império Sunga. É um império engraçado, é claro, vai todo mundo rir. É impossível falar do Império Sunga sem achar graça, mas é esse o nome dele. Já é bem menor do que o Império Maurya, né? Mas é já do finalzinho do século II até o século I antes de Cristo, né? E aí a gente tem vários outros impérios que a gente vai falar, né? Como, por exemplo, o Satayama ou Satanava, né? Satavana, aliás, desculpem, o Satavana e outros que vão se formar aqui, mas que eu vou, como são mais ou menos da mesma época, todos mais ou menos século I antes de Cristo, por aí, né? Esse mapa dá conta, pelo menos desses dois, do Satavana e do Sunga, tá? Mas o que nos interessa mais é o Império Kuchana, ou Kushana, como vocês queiram falar. Aqui o Império Satavana, né? Tem também o Império Chola, mais ao sul, e o Império Pandya, aqui na região do Kerala, tá? Esse Império Kushana, ele nos interessa porque ele já faz uma transição. Eu só botei descer aqui para vocês não se perderem, né? Porque quando a gente estava falando de antes de Cristo, agora, depois disso eu não vou mais botar mais nenhuma informação, né? O Império Satavana, como vocês veem, vai até o século I também, descer, né? E esse Império Kushana, ele é interessante porque ele vai ser uma espécie de transição, né, para domínios mais ao sul, e ele vai receber uma série de influências desse mundo greco-helenístico, ou helenístico, ou persa-helenístico, como vocês queiram definir, tá? Em seguida, nos séculos V e VI já da era cristã, né, a gente tem o Império Gupta, que fica nessa região. Vocês estão vendo que a mancha ela recua mais ao sul ou mais ao norte, dependendo da época, dependendo das, das, das dinâmicas de dominação, né? E por isso que é tão difícil estudar a história mais profunda da Índia, né? Porque ela é cheia dessas informações todas truncadas, né? E aí, no século V, a gente vai ter um fenômeno importante que esse Império Gupta vai ter que administrar, né? Que é o quê? É a chegada dos famosos Hunos,
Lembram que os hunos barbarizaram, literalmente, os povos germânicos e outros bárbaros que viviam no limite do Império Romano, e os hunos chegaram e pressionaram esses povos bárbaros, que por sua vez pressionaram os limites do Império Romano, invadiram o Império Romano do Ocidente, né? E depois fragmentaram todo o Ocidente. Então, isso aqui é muito interessante porque a gente costuma ver a invasão húngara, desculpe, a invasão una, como sendo um movimento apenas para o Ocidente. E aqui a gente percebe que não, que os hunos também se expandiram para a região da Península Hindustânica e formaram inclusive um império, uma espécie de império. Vejam que império aí está entre aspas, porque é meio efêmero, né, esse domínio. Talvez fosse melhor chamar de domínio, mas o mapa está dizendo império, a gente vai deixar passar. Mas vocês veem aí que até as datas são muito pouco seguras, tem até uma interrogação em cada uma das datas, né? Esse domínio uno teria acontecido. O C quer dizer Tirca, ou seja, cerca de 420 ou 30 da era cristã até 542, ou seja, um século aí de dominação, grosso modo, né? Impactando infinitamente o Império Gupta, que vai se enfraquecendo com o desgaste, com esse embate, né, com a barbarice dos hunos, né? A partir daí, a gente vai ver o que eles chamam de reinos médios tardios, que são uma série de reinos que vão surgir do fracionamento ainda maior desses outros reinos e domínios na Península Hindustânica. Esse fracionamento entre os séculos IX e XI vai gerar o que a gente chama de Rajaputras, que são vários reinozinhos, como vocês estão vendo aqui. Alguns deles têm outros depois, né, porque isso aqui é do século V e IV, né, mas mais tarde eles vão formar outros. São reinos que são dominados pelos famosos Rajas, aí Rajaputras, né, e que não vão estabelecer um domínio geral. É uma coisa mais fragmentada, mais pulverizada, que a história da Índia vai marcar durante esse período. E por quê? Porque desde do século VIII e no século IX começam a surgir as invasões muçulmanas, né? Se vocês lembrarem, os muçulmanos eles partiram da Península Arábica e também a gente tem o hábito, porque a gente tem uma visão torta, ocidentalizada, né, de que eles foram na direção do Ocidente, dominaram o norte da África, invadiram o que a gente chama de Espanha, a Península Ibérica, né? E só não entraram pela Europa dentro porque o Carlos Martel conseguiu conter na batalha de Poitiers, ele conseguiu conter o avanço dos muçulmanos para a Europa, né? E a gente esquece que os muçulmanos também estavam se orientando para o Oriente, né? A frase ficou engraçada, se orientando para o Oriente, foi bom. Eles também se voltaram para o Oriente, né? Eles conquistaram. Aliás, o caminho é até mais complexo, porque eles foram mais ao norte e conquistaram a região dos povos turcos, né? Converteram os turcos otomanos, ao islamismo, que por sua vez eles atacam o califado e
e redefinem, né, o domínio muçulmano. E não só, né, esse movimento aconteceu, mas também em direção à Península Indostânica, os muçulmanos estão se expandindo. A expansão muçulmana, ela começa no próprio século VIII, mas ela não é uma expansão, digamos, violenta. Ela é muito mais de contatos econômicos, de trocas comerciais, especialmente no sul da Península Indostânica, né? Mas, à medida que esse comércio vai se mostrando cada vez mais interessante, né? Os esforços dos líderes muçulmanos vão aumentando em direção à Índia e vão acabar, de fato, dominando essa região na forma de um império, né, que vai ser batizado de Sultanato de Delhi. Esse Sultanato de Delhi ele vai existir de 1206 até 1526. Vocês vão ver que ele tem um período inicial no norte, muito sobre as manchas dos outros grandes impérios que já existiam aqui, né? Depois eles vão caminhar para o sul, como vocês podem ver, né? E aqui tem os nomezinhos dos sultões que fizeram isso, né? E depois, com o tempo, eles vão encolhendo, porque vários outros reinos vão se formando, alguns dentro do islamismo, ou seja, de origem muçulmana, outros não, outros com tradição hindu, né? Então, isso aqui, por volta do século XVI, ou seja, os portugueses chegam nessa região aqui do sul da Índia no finalzinho do século XV, então eles estão chegando nesse momento em que a Península Indostânica está se reestruturando politicamente com esses novos reinos surgindo, o Vijayanagar, né? O Bahmani e outros tantos que se formaram aqui. Alguns, como eu falei, de inspiração muçulmana, outros não, são de tradição hindu. De qualquer forma, o sultanato de Delhi, propriamente dito, ele vai encolhendo até deixar de existir. E por que ele vai deixar de existir? Porque a gente vai ter uma invasão feita no norte, que já vou falar dela, tá? Aqui é o reino de Vijayanagar, que curiosamente, vocês sabem que os portugueses chegaram aqui em Calicut, né? Ou seja, no tal do Kerala, essa região do sul da Índia, né? E aqui tinha um reinozinho de Calicut, assim como tem também o reino de Bijapur, que tem muito a ver com o que a gente vai falar mais tarde, porque aqui no reino de Bijapur, sob o domínio do reino de Bijapur, ficava Goa, que vai ser o capital do estado da Índia, que é o Império Português, a capital do Império Português na Índia, né? Mas, como eu estava dizendo, quando o Vasco da Gama chega em Calicut, em 1498, né, ele está chegando no meio dessa reestruturação que a península está passando do ponto de vista político, né? E ele também está chegando numa época de outras expansões que estão acontecendo, especialmente na região norte. Mas o que eu queria dizer é que quando os portugueses chegaram aqui, em Calicut, eles ouviram dizer que tinha um reino, né, o Império dos Vijayanagar. E sabe Deus por quê? No ouvido dos portugueses, esse Vijayanagar virou Bisnaga. Então, nas fontes portuguesas, quando eles falam Bisnaga, eles estão falando desse reino aqui, o de Vijayanagar, tá? Por que que virou Bisnaga? Deve ser uma questão fonética que eu não... Talvez a pronúncia que eu faça desse nome não seja exatamente a pronúncia correta.
que fez com que os portugueses ouvissem uma outra coisa, né? Mas então, no sul você tem esse reino, é menos um império e mais um reino de Vijayanagar, mas lembrando que existem outros reinos, outros sultanatos, outros principados, né, aqui, especialmente aqui nessa região, nessa costa aqui, mas também na costa leste também, tá? Mas esse reino especificamente de Vijayanagar era muito poderoso e ao sul da Península Hindustânica. Ao norte, o que que você vai ver acontecer? Justamente próximo da chegada dos portugueses, ó, 1526, funda-se um novo império aqui no norte da Península Hindustânica, né? Mais antigo é essa região aqui, mas é importante que vocês saibam e prestem muita atenção no nome desse império. É Império Mogol. Vocês vão falar, ei, professora, a senhora errou, esqueceu de botar o N, não é Império Mongol? Não, não é Império Mongol, é Império Mogol, é isso mesmo, né? Tem a ver com o Império Mongol? Sim, tem. O primeiro rei, né, desse Império Mongol é um rei chamado Babur. Ele começa, ele domina essa região em 1526 e ele é um descendente, ele é bisneto, uma coisa assim, do Kublai Khan, que vocês sabem é neto, por sua vez, se não me engano, ou é o filho mais novo, já não me lembro mais dessas aulas, do Gengis Khan, né? Então, na verdade, eles têm aí uma linha direta de ligação. Mas o Babur, ele já é já não é mais mongol, né? Ele já é uma mistura de outras coisas que, porque vocês sabem, o Império Mongol, ele se expande muito rapidamente, né? E se expande na direção do Ocidente e também na direção do Oriente. Eles obtêm sucesso no domínio da China, né? O Kublai Khan, que é o filho mais novo, eu acho que é isso, ou é neto, eu acho que é neto. Depois, quando a gente for dar aula da China, eu vou saber isso direitinho. Ele vai, ele vai ser imperador da China, né? Então, na verdade, apesar dele se dizer chinês e todo mundo entender assim, né? Ele é mongol, né? E não é de primeira geração do Gengis Khan, mas não deixa de ser. Ele é refinado, vocês vão ver que é um cara que vai se deixar impregnar pela cultura chinesa completamente, né? Mas a origem dele é bem bárbara, né? E o Babur, ele também tem essa dicotomia, né? Ele é um cara já numa lógica de civilizado, né? Mas ele tem esse passado poderoso atrás dele. Mas, por favor, não confunda. Uma coisa é o Império Mongol, que é do Gengis Khan, tá? E que vai, depois da morte dele, se desbaratar todo. O Kublai Khan, por exemplo, ele vai ser imperador da China, ele não é imperador do Império Mongol, tá? Então, atenção, Império Mongol é aquele império do Gengis Khan. Esse que a gente está falando aqui é o Império Mogol, sem o N, tá bem? E cujo primeiro, seu fundador, digamos assim, é o Babur. Esse reino ele vai existir até, esse império, ele vai resistir até 1857. Eu digo resistir porque, de fato, eles vão ser submetidos aos ingleses, né? Os ingleses, no século XVIII, eles vão tomando conta da Península Hindustânica, dobrando cada um desses impérios e reinos, o Império Mogol, e mais ao sul, depois a gente vai falar já já, o Império Maratha, que vai se compor após aquele período da chegada dos portugueses, né? No século XVII e no século XIX, portanto, finalmente esse Império Mogol vai ser dominado pelos ingleses.
Os Marathas, como eu falei, né, eles vão se formar nessa mancha aqui, né, que já mostra que o próprio Império Mongol estava sendo encolhido pela expansão dos Marathas, né, e ele vai existir de 1674 até 1818, quando ele vai ser derrotado finalmente pelos ingleses também, tá? Então, notem que aqui, em 1674, os Marathas vão entrar em conflito com os portugueses diretamente. Nessa região aqui, toda essa região, como vocês podem ver, é uma região de disputa entre os portugueses e o Império Maratha no século XVII, tá? E no século XVIII também, tá? Existem várias guerras, várias batalhas, várias escaramuças entre eles. Eu vou terminar a aula aqui, que a gente já tem 45 minutos, mas deixando claro que eu vou continuar falando da Índia, né? Hoje a gente apenas fez um apanhado geral dessas grandes forças culturais, civilizacionais, como vocês queiram chamar, que a gente chamou de civilização indiana. Mas nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre a questão cultural barra religiosa, que é muito importante nessa região para a gente entender os grandes conflitos. E só para terminar, para reforçar aquilo que eu estava dizendo no meio da aula, vejam só, você tem na Península Indostânica, então, o hinduísmo, muito antigo, o budismo, o jainismo, tá? Esses também muito antigos. Você tem o zoroastrismo, como eu já falei, com a presença do Império Persa, que deixou alguma influência. Você tem os muçulmanos, né, o islamismo. Você tem o judaísmo, é uma coisa que eu falei pouco, não falei nada, aliás, desculpem, mas os judeus, quando foram expulsos lá na época de Roma Antiga, pelo imperador Adriano, se a minha memória não falha, por volta do século III depois de Cristo, eles se espalharam. O Adriano proibiu os judeus de ficarem na região do que hoje nós chamamos de Palestina, no corredor sírio-palestino. Eles foram proibidos e houve o que a gente chama de diáspora judaica, ou seja, eles foram obrigados a se espalhar pelo mundo, né? Então, muitos judeus vieram para essa região, pela Península Indostânica, e muitos se fixaram nessa região aqui, justamente no sul da Índia, né? A gente tem uma comunidade fortíssima judaica em Cochin, e muito antiga, desde pelo menos 300 depois de Cristo, né? E mais tarde, mesmo antes dos portugueses chegarem, quando lá na Península Ibérica a Espanha expulsou os muçulmanos do seu território em 1492, uma nova diáspora judaica foi estabelecida e muitos foram para Portugal, é verdade, muitos foram para o norte da Europa, onde é os Países Baixos, mas também muitos vieram para o Oriente, né? E aí é até interessante porque quando chegaram aqui na Índia, né, e encontraram judeus muito mais antigos, houve inclusive um estranhamento entre eles, né? Entre esses grupos de origem judaica. Tem um professor português chamado José Tavim, e ele estuda isso, né? Os cristãos de Coxim, que é uma cidade que a gente vai falar mais vezes aqui durante as nossas aulas, que se dividiu em duas comunidades, uma comunidade mais antiga, né, e uma comunidade mais recente, e que não se davam muito bem, não, tinha uns certos desentendimentos entre eles. Então é só para vocês verem. E só para deixar vocês ainda mais malucos, além de todas essas religiões, ainda tem a religião cristã,
que também tinha presença aqui nessa região. É, os tais cristãos de São Tomé. Quem são esses cristãos de São Tomé? Teriam sido convertidos pelo apóstolo Tomé, aquele que disse que não ia que só ia acreditar que Jesus tinha se ressuscitado se Jesus se tocasse nas chagas de Jesus, né? Se visse e tocasse nas chagas de Jesus. Aí Jesus apareceu na frente dele e toca meu filho aqui, ó, para você ver o que é bom para tosse, né? E ele então, depois disso, ele teria prometido que ia tentar espalhar o cristianismo pelo mundo todo, teria vindo para a Península Indostânica, e nessa região aqui, do sul da Índia, inclusive tanto do lado leste quanto oeste, ele teria convertido várias pessoas, e quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram esses cristãos de São Tomé que obedeciam não o rito de Roma, mas obedeciam o rito é, oriental, né, da Igreja Cristã Oriental, nestoriana, inclusive. Então, é só para vocês não pensarem mais, especialmente a colega de vocês que falou que só tinha duas religiões na Índia, tem muito mais, né? E isso porque eu estou me lembrando de algumas. Existem ainda outras, né? Então, de fato, a Índia ela é muito rica de tradições, de presenças, e toda essa movimentação na Península Indostânica ela vai criar uma, uma sobrevivência de muitas tradições, né? Então, terminando a aula de hoje, já tem 50 minutos, desculpem, mas na próxima aula, então, a gente vai falar mais especialmente não dessas religiões todas da época moderna, mas mais mais antigas, né? O hinduísmo, o jainismo e o budismo. Tá bem? Obrigada. Eu vou deixar para vocês um texto do Brodel, naquele Gramática das Civilizações, que ele faz um apanhado da história da Índia. Aí talvez ajude vocês também a pensar em algumas coisas. O capítulo é comprido e é um período muito grande. Ele fala inclusive da dominação inglesa. Eu pensei em cortar, mas eu vou deixar, porque quem tiver algum interesse, dá uma lida até a dominação inglesa. Acho que não é má ideia. Tá bem? Muito obrigada. E a gente se vê então na quarta-feira, às 19h15, para tirar dúvidas dessa aula e do texto, que é um texto simples, mas de qualquer forma sempre pode suscitar alguma dúvida. Tá bem? Obrigada, até logo.